Dia! Programa Saúde da Mulher, quarta-feira, 7h45. Toda quarta-feira, às 7h45, estou aqui ao vivo com vocês para falar de saúde, beleza, bem-estar, rejuvenescimento. Através do meu método Saúde da Mulher 40+, eu ensino você a rejuvenescer 10 anos com o poder dos alimentos, o poder da suplementação e o poder do monitoramento. Os 3 pilares do meu método: alimente-se, suplemente-se, monitore-se. Traga a sua saúde sob sua responsabilidade e ajude os profissionais que te acompanham a te trazer cada vez mais bem-estar para sua vida, tá bom? É isso que eu quero para você, para mim, nesse dia de hoje. Então, quem tá chegando aqui, bom dia, já pega o aviãozinho, envia pro pessoal para que possa vir mais mulheres aqui todas as quartas-feiras, aprender com a gente, discutir com a gente, fazer essa troca aqui realmente em prol da nossa saúde, da nossa beleza e do nosso rejuvenescimento. E falando em rejuvenescimento, hoje a gente vai falar de pele, cabelo e unhas. Então é um tema assim, tudo a ver com rejuvenescimento, porque toda vez que eu falo nesse assunto, o que vocês logo pensam mesmo é em beleza, né? Acho que a primeira coisa que vem é beleza. E eu quero, na verdade, desmistificar isso e trazer também um conceito de saúde para vocês. Mas ter beleza também é ter saúde. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje, 10 de maio, é aniversário da minha mamis. Ela não está aqui ao vivo ainda, mas eu tenho certeza que ela vai entrar para dar uma espiadinha. E depois ela vai assistir no gravado. Mãe, te amo, coraçãozinho de amor pra você. Feliz aniversário. Vamos lá então, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente já vai esquentando aqui essa live e falar com vocês que no final eu vou trazer, como eu sempre faço, alguma forma prática para que vocês coloquem isso na rotina de vocês, para melhorar mesmo o aspecto, né? E aí, brincadeiras à parte, para melhorar mesmo o aspecto de cabelo, pele e unhas, para que vocês fiquem cada vez mais lindas e mais rejuvenescidas. Tudo certo? Então, no final tem receitinha, sim senhora, tá? Pode ir ficando por aí. Conhecendo uma mulher que tenha 40 aninhos ou mais e que também queira melhorar cabelo, pele e unha, chama ela para estar aqui com a gente nesse dia de hoje, porque eu tenho muita coisa legal para poder contar para vocês. Mais um recadinho da semana e do mês de maio, dia dos Dia das Mães. A gente tem um especial Dia das Mães aqui. Então, uma minissérie com 4 temas, né? 4 lives e 4 convidadas. Então, tá muito legal, tô muito animada. Hoje já tem a doutora Luísa Cani aqui com a gente, às 9 horas. Então, finalizando essa live, daí um pouquinho eu já volto com a doutora Luísa Cani, conversando com vocês um pouquinho, hoje ainda, sobre fertilidade e saúde da mulher 40+. Hoje a gente vai falar de diagnósticos e condutas. E na sexta-feira eu tenho também a minha amiga Camila, que é uma outra nutricionista e vai estar conversando comigo sobre questões da fertilidade também, sinais e sintomas que o seu corpo dá em prol aí dessa fertilidade. Tá? Então tá muito legal. Semana que vem tem mais 2 lives e eu espero vocês. Vamos lá então, gente, começar essa aula 6 aqui do programa Saúde da Mulher 40+, 7h45. Vamos sempre lembrar, pessoal, alimente-se, suplemente-se e monitore-se. Então eu sempre vou trazer dentro desses 3 pilares informações importantes para que vocês possam colocar na prática de vocês. Isso aí no dia a dia. Quando a gente começa, né, a pensar em pele, cabelo e unhas, é o que eu sempre falo com as minhas pacientes no consultório e falo com as minhas seguidoras aqui também no online. Gente, peraí, eu não posso deixar de dar esse recado. Tem algumas pessoas perguntando sobre consulta individual, algumas às vezes acham não tem condições ali na hora, né, financeiras, de optar para o atendimento individual. Às vezes não coincide com a minha agenda, que também já está um pouco apertada. Então, o que eu quero falar para vocês? Para vocês esperarem um pouquinho, que esse ano ainda, daqui uns meses, na verdade, já vou dar um spoilerzinho aqui, vai sair mais detalhes do meu método Saúde da Mulher 40+, que talvez fique bem tranquilo de vocês adquirirem para poder acessar, fazer de casa. Então a gente vai falar um pouquinho de alimentação, a gente vai falar de cardápio, a gente vai falar de suplemento.
Então aguardem um pouquinho, né? Quem sabe desse método vocês possam participar. Eu vou estar muito feliz aí de estar contribuindo com vocês, tá? Então queria já deixar esse recadinho aí pra ficar esse gostinho aí no coração de vocês. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de pele, cabelo e unha, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, né? Eu lembro aqui da época que eu dava aula na faculdade de estética ainda, que eu falava sobre isso muito, né? Que eu ensinava química e bioquímica aplicada à estética, entre outras disciplinas, que faculdade a gente acaba pegando, né? Um monte de disciplina e vai ali apagando incêndio. E era muito gostoso, né? Deve ter alunas minhas aí, enfim. E aí toda vez que eu falo esses assuntos eu lembro da faculdade de estética, que foi uma fase assim onde eu aprendi muito a estudar artigo, aprendi a estudar, né? O professor estuda muito, o professor precisa ser bem valorizado, né, gente? Porque realmente é uma profissão muito linda, assim, muito desgastante, muito linda. Mas enfim, vamos lá. Então, pele, cabelo e unha, gente, são conhecidos, na verdade, a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E a pele, ela tem os anexos cutâneos. Que seriam esses anexos cutâneos, né? E aí entram os pelos do corpo e as unhas. A gente tem as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas que estão nessa pele. Então, na verdade, quando a gente pensa nesses anexos cutâneos, principalmente em cabelos e unhas, a gente pensa em adornos, né, estéticos. Mas na verdade isso para o corpo nada mais é do que algumas barreiras de proteção para esse corpo. Então as principais funções aí, né, quando a gente fala dessa questão de pele, cabelos e unhas, é uma questão de proteção mesmo para esse corpo. Então proteção de atrito, proteção para micro-organismos, né? Se a gente não tivesse essa pele, seria muito mais fácil, né, a penetração de micro-organismos, porque você estaria com as suas mucosas ali expostas, você estaria com corrente sanguínea muito mais próxima, então você estaria muito mais próximo, muito mais passível de pegar uma infecção, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa mesmo em pele, ela é algo muito, muito maior do que simplesmente, pra gente às vezes parece simples porque é o órgão que a gente mais vê a olho nu e o tempo todo a gente vê a nossa pele, né? Mas na verdade ela é o maior órgão do corpo humano, ela cobre toda a superfície do nosso corpo e ela pesa, gente, 16% do nosso peso corporal, então ela também tem peso, ela também pesa, né? Possui muitas funções, então como eu falei pra vocês, eu vou aqui elencar as principais delas, né? Proteção contra lesões, atrito, invasão de bactérias, né? Termorregulação corporal, então por isso que a gente tem ali as glândulas sudoríparas que ajudam também nessa termorregulação aqui. É importante nessa saúde 40+, nesses calores noturnos. A percepção sensorial, né? E a excreção de substâncias. Então a pele também funciona, também ajuda, é um órgão que ajuda no processo de desintoxicação, porque através do suor, né, das glândulas sudoríparas, a gente elimina toxinas aí do nosso corpo. Além disso, a gente tem a questão de proteção ali contra os raios, né, e também com a produção e a síntese de vitamina D ali a nível de pele. Então essas são as funções da pele. E aí, dentro desse contexto de pele, eu tenho esses anexos cutâneos que seriam pelos por todo o corpo, então o cabelo ele vai entrar também, e as unhas. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas bem importantes sobre a necessidade aí, né, de micronutrientes, vitaminas, minerais para o melhor desempenho desses anexos cutâneos. Eu sempre brinco assim com as minhas pacientes, né? Eu falo, porque é uma reclamação geral, né? Unha descamando, unha fraca. Hoje a gente tem aí, né, a unha de gel. As pessoas usam unha de gel, mas unha de gel você não tá melhorando a qualidade da sua unha. Como se você estivesse fazendo um aplique no cabelo. Não tá melhorando a qualidade daquilo ali, né? E algumas vezes até piorando, porque você tá abafando. Pode estar gerando ali produção de mofo, né, de fungo. Então, assim, eu brinco que é uma questão aí, é uma beleza externa, mas você não sabe o que está acontecendo ali por dentro. Então, assim, não sou a favor de unha de gel, mas também não é que eu acho feio. A questão mesmo aqui é a questão de saúde para aquele órgão, tá, gente? Para aquele anexo ali.
tá? Então é isso que eu tô falando pra vocês, eu acho bonito. Mas a questão de saúde aí, será que é interessante ou não? Então, eu não sou a favor. E aí, quando a gente pensa nessa questão mesmo de vitaminas e minerais, é bem comum que a primeira queda que eu tenho desses micronutrientes, os meus anexos cutâneos são os primeiros a sofrer. Então eu tenho queda de cabelo, meu cabelo fica feio, fica opaco, fica sem vida. Eu tenho quebra de unha, minha unha não cresce, não tem energia naquela unha para crescer. Porque você imagina, gente, se eu tô com carência nutricional, pra que o meu corpo vai querer ter unha grande? Não, ele quer que meu fígado funcione com aquela mínimo de vitaminas que eu tenho. Ele quer que meus rins funcionem, que meu coração bata, que o sangue possa correr no meu corpo, né? Então é isso que o meu corpo quer. Eu preciso minimamente trabalhar para voltar a adquirir condições para aquele corpo funcionar, né? Então, a pele, as unhas em especial e o cabelo, eles são assim, é como se fossem supérfluos para o corpo, tá? Eles são muito importantes, eles têm a importância deles, mas quando compara com um órgão como... E aí eu não tô comparando a pele em especial, mas sim esses anexos cutâneos, tá, gente? Como comparado assim com o coração, com o rim, com o fígado, unha e cabelo vão sofrer mesmo, tá? Vão sofrer mesmo. Tem muita relação, principalmente queda capilar, a gente tem ali a alopecia areata, a gente tem bastante relação com doenças autoimunes também, tá? E unha, muita relação com síndrome fúngica, e aí também com a microbiota intestinal, como é que tá esse intestino, tá bom? Então a gente vai passar aqui um pouquinho sobre cada uma dessas coisas para vocês irem entendendo. Outra coisa que eu queria falar aqui também para vocês é sobre a formação do colágeno. E aí depois no finalzinho eu vou falar para vocês se é mito ou verdade que a gente utilizar o colágeno nessas formas prontas hidrolisadas que a gente encontra de várias marcas aí no mercado, se isso é interessante ou não, se vai favorecer ou não a produção desse colágeno seu, tá? De pele. Beleza. Quando eu penso em colágeno, gente, eu ia até pegar um cordão lá meu pra poder mostrar pra vocês, mas acabei esquecendo. Mas enfim, tá meio longe, não vou lá buscar não. Pensa assim, num cordão de pedras, só que de pedras coloridas, uma de cada cor. Cada pedrinha daquela ali é um aminoácido. Então, isso é o colágeno. Ele é formado por aminoácidos. Ele forma uma grande proteína, na verdade, né? Então, eu tenho vários aminoácidos ali que vão formando esses peptídeos, que vão formando essa proteína maior e que vão formando esse colágeno aí, que é uma proteína fibrosa que vai ser encontrada aí em todo o nosso corpo, né? E ele é bem específico de epiderme, de pele, tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Para ter a produção de colágeno, eu preciso estar bem alimentada proteicamente. Porque proteína, gente, eu tenho as proteínas que eu produzo e tenho as proteínas que eu não produzo. Então, eu tenho os aminoácidos que são essenciais e não essenciais. Os que são, os que eu preciso consumir aí de matéria animal ou vegetal, mas que tem origem proteica. Então, por exemplo, né, exemplo prático aqui, animal seriam as carnes mesmo, né, ou o ovo também, e o vegetal seriam as leguminosas, as nuts, as sementes, né, as oleaginosas em geral, elas têm uma quantidade boa também de aminoácidos. Então, quando eu penso em colágeno, eu penso em especial em alguns aminoácidos, assim como a glicina, prolina, né, a própria lisina, hidroxiprolina, alanina. Eu tenho que ter esses aminoácidos. Mas, além disso, na grande cascata de produção desse colágeno, eu também preciso de cofatores, que são esses minerais e essas vitaminas importantes. Então, por exemplo, sem vitamina C, sem uma fruta cítrica, sem uma salada verde, sem algo que tenha vitamina C, eu não tenho uma boa produção de colágeno, tá? Sem silício, eu também não tenho uma boa produção de colágeno. Sem vitamina E, eu não tenho produção de colágeno. Então, assim, não é só sobre as proteínas, sobre consumir proteínas, né? Ou de origem animal ou de origem vegetal. Eu também preciso desses micronutrientes para poder favorecer essa cascata de produção de colágeno. Então, tem duas coisas importantes aqui.
A primeira delas é essa, que eu preciso desses micronutrientes. A segunda coisa importante é que eu a partir dos 25 anos, vários estudos, isso aí já está bem batido na literatura, né? Ninguém tem dúvida sobre isso, inclusive se a gente olha no espelho a gente vê, né? A partir de 25 anos, o colágeno ele começa a degradar com uma rapidez muito maior, né? Do que ser formado. Então, eu tenho mais degradação do que produção. E aí, com isso, o envelhecimento na pele, ele vai sendo apresentado de uma forma mais característica. Então, a partir dos 25, 30 anos, a gente começa a perceber o envelhecimento cutâneo de forma muito mais rápida e acelerada. Bom, Malu, isso aí eu já sei realmente, eu tenho espelho em casa, então não quero saber que eu tô envelhecendo. Na verdade, você me chamou aqui porque você falou que eu ia rejuvenescer 10 anos, não é isso? É isso. Então, o que eu quero propor aqui pra vocês? Que vocês façam essa experiência de dar pro corpo de vocês aquilo que ele precisa, né? Já que o segundo ponto, que a partir dos 25 anos ele vai ser degradado, e aqui eu estou falando com mulheres 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, já falei que eu quero gente aqui de 120 mais comigo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar, além das proteínas, além desses aminoácidos, a gente precisa dar os nutrientes para que o nosso corpo produza colágeno. Então isso é um ponto assim alto aqui dentro da nossa aula de hoje, quando a gente fala de pele, cabelo e unha, eu preciso produzir colágeno. Então assim, o silício, o zinco, o selênio, vitamina C são realmente importantes. E aí aonde que eu vou encontrar isso, né? Na alimentação e muitas vezes na suplementação, por que não? Então assim, quebrar esse medo da suplementação, sabe? Porque realmente muitas vezes a gente, nessa idade aqui de 40 anos ou mais, a gente precisa mesmo pensar numa forma mais eficaz mesmo, mais rápida de conseguir nutrir as nossas células. Nossas células, elas têm sede, elas têm fome, elas precisam ser supridas. E aí, falando em sede e fome, a gente entra num terceiro ponto importante para a produção de colágeno. Eu acho que se eu pudesse escolher um tripé, seria esse, assim. O primeiro é que a partir dos 25 anos ele vai cair, então eu preciso trabalhar ali os aminoácidos e os nutrientes para aquela produção, e aí eu falo, né? Os aminoácidos, citei alguns aqui, glicina, prolina, hidroxiprolina, lisina, mas aonde que eles vão estar? Eles vão estar a partir dos alimentos de origem proteica, e aí não precisa ser só animal, e sim também vegetal. Então assim, eu tenho tido muito paciente no consultório que não come feijão mais, não sei porquê. Veio um mito de que feijão com arroz engordava, que o povo não tá querendo comer arroz com feijão. Gente, arroz com feijão forma, esse casalzinho de arroz com feijão, eles formam proteínas vegetais importantíssimas para nossa saúde e que geram saciedade, que precisam ser comidas. Às vezes você não come o arroz com feijão no almoço e come chocolate, come doce no jantar, porque o seu corpo tá gritando por energia. E aí quando o seu corpo grita por energia, você pensa em doce, porque doce é uma forma muito mais rápida do seu cérebro produzir, né, a energia. Porque já chega aí a glicose praticamente pronta para ser utilizada. Mas que gera danos, que gera pico de insulina, que gera resistência insulínica. Então assim, se você às vezes não come aquele arroz com feijão lá no seu almoço, além de você não estar produzindo seu colágeno direito, você ainda vai ter uma crise de ansiedade à noite, né? Que acontece com vocês? Fala pra mim aqui, nem conversei com vocês hoje direito, né? Fala um bom dia aí pra mim, gente, vocês estão me acompanhando? Acelerei aqui, que hoje o dia tá cheio. Então assim, esses 3 pontos, né? Essa questão da diminuir a produção, eu preciso dos nutrientes, eu preciso do feijão, eu preciso da leguminosa, eu preciso da castanha, eu preciso da carne, né? E aí se você é vegano, vegetariano, é uma outra história, a gente teria que falar num outro momento, não dá pra poder conversar sobre isso aqui agora especificamente, mas dá pra gente produzir colágeno sendo vegano, vegetariano, tá, gente? Não tem problema. E o terceiro pilar é a ingestão de água, que eu já falei aqui pra vocês. Então, essa continha que vocês têm que fazer.
35 ml vezes o seu peso. A ingestão de água, ela é individual, Então, se eu peso 60 quilos, eu vou multiplicar por 30. Então, vai dar 1.800 litros de água, 1.800 ml de água, 1 litro e 800. Se eu tenho 70, eu vou multiplicar por 35. Eu multipliquei por 30, né? Então, eu vou sempre multiplicar por 35 ml. 35 ml, né? E aí eu vou saber qual a quantidade de água. Por quê, gente? Porque a água, ela vai ser o líquido que vai correr no seu corpo e levar esses nutrientes que você tá fazendo tanto esforço para poder ou suplementar ou se alimentar, né, com eles, e levar até as suas células. Então eu preciso de água para que isso corra através do meu corpo. O ideal, gente, aqui é que vocês consigam consumir pela manhã 2/3 da água que você precisa durante todo o dia. Porque uma outra questão que eu tenho visto é que as pessoas têm deixado para beber água muito no final do dia e isso tem atrapalhado muito a questão do sono, tá? Então, mais um asteriscozinho aqui que eu acho importante colocar. Então, tentem beber a maior, vamos supor que deu 3 litros para você. Você vai tentar beber 2 litros até 1h da tarde e depois da tarde você vai beber só mais 1 litro, para que isso aí não te não te atrapalhe ali no processo do sono, tá? Então, gente, quando eu penso em pele, é basicamente isso, né? Basicamente porque não é que é básico, mas é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Ingestão de água, os micronutrientes que eu preciso, zinco, selênio, as proteínas, né? Senão não tem. E vitamina C, tá? E aí, o segundo ponto aqui que eu quero discutir com vocês hoje é cabelo, né? Cabelo todo mundo sabe. Quem é a proteína do cabelo, gente? Quem é a vitamina do cabelo? A vitamina do cabelo é a biotina. Mas talvez o que muita gente não saiba é que se o seu intestino não tá legal, não adianta você comprar a biotina da melhor marca, mais cara, que ela vai virar cocô, ela não vai funcionar, ela vai virar nutriente para bactéria ruim. Então, se você tá desbiótica, com a barriga inchada, barriga de pão, muito gases, constipada, com muita diarreia, se o seu intestino não tá legal, por isso que dentro do meu método, uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar é o seu intestino. Se o seu intestino não tá legal, você vai tomar biotina, vai comer biotina, né? E vai virar cocô de bactéria ruim, nem de bactéria boa, entendeu? Então, assim, a gente precisa equilibrar esse microbioma intestinal, né? A questão fúngica também, muitas vezes, que aí tá relacionado também com essa queda de cabelo e com a questão das unhas também. Então, a gente tem que equilibrar isso tudo. Uma coisa que, se você desconfia de fungo, eu gosto muito de trabalhar, são umas cápsulas, aqui a gente não pode falar marca, né? Mas tem umas cápsulas de mais de uma marca no mercado, de orégano. O orégano é uma substância importantíssima para combater fungo, antifúngica. Então, são cápsulas oleosazinhas de orégano, às vezes tem orégano com vitamina E, enfim, que vocês encontram. Depois, se vocês quiserem mandar lá no direct pra mim, eu posso direcionar vocês melhor, tá? Então, se você desconfia aí de fungo, você pode utilizar, que vai te fazer muito bem, tá? Muito bem. O orégano combate bastante fungo. Outra coisa que eu gosto bastante pra quem tem fungo, e se você tem fungo na unha, gente, provavelmente você tem uma alteração ali no seu microbioma também, porque a síndrome fúngica, né, você pode não ter uma síndrome fúngica, uma coisa assim, uma quantidade tão grande, mas se você já tem na unha, é bem provável que você tenha uma tendência a ter um crescimento fúngico maior do que o normal, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante também, para passar nessa unha, é você fazer uma pastinha de óleo de coco com cúrcuma, açafrão, e aí você vai passar ali, fica amarelão, né? É uma cor assim bem característica. Você tem que passar numa hora que você não vá, enfim, trabalhar, né? Sujar ali alguma coisa. Você dá um tempinho ali para suas unhas com esse açafrão. É maravilhoso para poder matar fungo. E uma outra coisa é você fazer um azeite com orégano.
Você pegar o seu azeite, colocar bastante orégano ali dentro, pode colocar alho também, o alho tem bastante característica antifúngica. E aí, esse azeite temperado, você vai usar para temperar suas saladas bastante, né? Não é para poder regar pouco, você vai regar bastante. E você pode guardar em geladeira. É bom você fazer isso em vidro âmbar, em vidro mais escurinho, né? Para você garantir ali as características químicas dessa reação aí do orégano com alho, com azeite. E você vai usar por um mês e meio, você pode deixar em geladeira e ir usando. É assim, um antifúngico natural fantástico, também gosto muito de usar ele. Uso ele até para gestante, quando tem essa relação aí de síndrome fúngica, tá? Lembrei aqui de passar para vocês. Então, unha. Outra coisa de unha importante, gente, sabe aquelas manchinhas brancas que falavam que quando a gente era criança falava que era porque era mentirosa ou porque vai ganhar presente? Cada um inventa uma coisa aí em relação a essas manchinhas. Gente, vou contar um negócio pra vocês. Manchinha branca na unha é falta de zinco, é simples assim, falta de zinco. Ainda ontem eu tava na pediatra do meu filho, ela falou, Maluma, o zinco, né, quando tá baixo assim no sangue, é porque tá muito baixo no organismo, porque sangue, é aquilo que eu falei pra vocês, mineral, gente, o último lugar que os minerais eles vão estar é no sangue, porque eu preciso deles na célula, eu preciso dele na célula do cabelo, na célula da pele, na célula da unha, do fígado, do rim, do intestino, do pâncreas, enfim, eu preciso de zinco nos meus órgãos, entendeu? E aí, se no sangue já tá baixo, é porque a gente tem uma carência. E cada vez mais a gente tem visto essa carência de minerais na população brasileira em geral, né? Vou contar aqui um segredinho para vocês. Solo brasileiro, gente, é um solo que tá muito pobre em minerais. As plantas, para elas produzirem as vitaminas, elas produzem a partir da fotossíntese, né, da energia, do sol, enfim, elas têm os alimentos, né, as plantas, eles têm essa característica de produzir. Mas mineral, eles precisam de solo. Já estudaram sobre isso? O mineral, ele precisa de solo. Se o solo tá pobre em minerais, ele não vai conseguir produzir. E aí, se ele não vai conseguir produzir, eu fico com carência nutricional naquele mineral, naquele alimento. Então, mesmo que eu coma um alimento aí, uma nuts, que tem zinco, que tem selênio, né? Por exemplo, a castanha do Pará. O Pará é um solo cheio de selênio. A gente já tem artigos aí que o solo do Pará tá ficando pobre em selênio. E aí a castanha vai ter menos selênio, né? A castanha vai ter menos selênio. Então, precisa suplementar muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes precisa suplementar. Então, falou em cabelo, é a biotina, falou em unha, é o zinco, principalmente, mas a gente tem ali o ferro, o selênio também, bastante relação. E é aquilo que eu falei pra vocês, gente. Se minha unha tá fraca, meu cabelo tá caindo, quer dizer que o meu corpo tá dando sinais, de que alguma coisa tá errada. Unha tem que ser forte, ela tem que crescer. Eu preciso ter sobra de nutrientes para chegar até esse anexo cutâneo e ela crescer, e ela fluir. O cabelo tem que crescer, né? Se isso não tá acontecendo, é porque eu tô com carência nutricional, tá? E assim, você, né? Isso tá muito comum, gente, né? Como eu trabalho muito saúde da mulher, eu sei do que eu tô falando, porque eu vejo os exames, a gente vê nos exames, a gente vê nos sinais clínicos do paciente, e aí eu tô aqui do lado de cá do meu celular, mas parece que tô vendo você aí, né, me assistindo. E sim, essa live vai ficar gravada, tá, gente? Então depois vocês vão assistir também. A receitinha esse azeite de orégano é maravilhoso. Vou passar pra vocês então aqui a receitinha do azeite de orégano bem tranquila para que vocês possam anotar, tá? Se a Tati quiser, ela pode escrever aí pra vocês, tá bom? Então, receitinha do azeite de orégano com um potencial antifúngico poderosíssimo. Então, vamos lá. A gente vai pegar, pode ser aí uns 200 ml de azeite. Você vai colocar isso num vidro âmbar, um vidro escuro, né, desses. E vidro, tá, gente? Porque óleo a gente não coloca em plástico, então vidro. Pode ser uns 4, 5 dentes de alho e umas 4 colheres de sopa de orégano, tá? Aí você vai misturar isso tudo, vai deixar em geladeira até um mês e meio, mais ou menos, e vai usar bastante quantidade na sua salada, tá? Esse molhinho de salada ali, ele não é só um molhinho de salada gostoso.
Ele é um poderoso antifúngico, vai ajudar muito, principalmente no seu crescimento de fungo aí, se você tiver isso a nível de estômago, intestino, ele vai ajudar bastante, tá? Vocês podem usar que vocês vão gostar. Outra receitinha que eu gosto é você fazer uma pastinha de óleo de coco com a cúrcuma, e a cúrcuma também tem um poder antifúngico bem legal, e passar em volta da sua unha que tá ali contaminada. Você vai usar todo dia, né? Mais de uma vez ao dia, se você puder, pra você também ir matando esse fungo. E aí lembrar, gente, toda vez que você tem muito fungo na unha, é bem provável que você tenha também um crescimento de fungo ruim aí no seu corpo, e você tem que ficar atento para isso. Como é que tá esse intestino? Tá constipado, né? Você tá conseguindo ir ao banheiro todos os dias, o cocô tá bonitinho. Eu vou vir aqui um momento falar só sobre cocô com vocês, tá? O cocô, ele tem que ser observado, a gente não pode simplesmente fazer, como é que fala? Nem olhar para trás, né? Mas não, a gente tem que olhar para trás e ver como é que tá o nosso cocô diariamente, tá? Obrigada, Tati. Isso aí. Essa receitinha dá pra vocês usarem, que é bacana. O orégano tem substâncias aí fantásticas, e o alho também, que vão migrar para esse azeite e vão dar essa característica antifúngica nesse azeite, tá bom? E aí, dando sequência aqui nessa questão do pele, cabelo e unhas, tem alguns alimentos que eu quero falar pra vocês aqui, pra vocês incluírem na rotina de vocês. Então, são alguns alimentos importantes para essa questão de melhora de pele, cabelo e unhas, quando eu penso nesses minerais todos que a gente vem discutindo, né? Zinco, selênio, o próprio magnésio, né? As vitaminas, vitamina C, vitamina A, vitamina de pele, gente, vitamina A. Então, para pele eu preciso de vitamina A, preciso de zinco. E a gente vai percebendo que esses anexos cutâneos, né, unha e cabelo, eles acabam que vão associando. Não sei se vocês observam, mas é muito comum a gente ver nas drogarias, né, nos departamentos, nas lojas, as vitaminas, né, os complexos, os suplementos que são vendidos são exatamente assim, né, pele, cabelo e unha, porque são mesmo vitaminas importantes aí para essas carências que acometem esses anexos cutâneos e que fazem com que a gente fique com unhas fracas, pele ressecada, né, baixa produção de colágeno e enfim, ainda tem que falar do colágeno, né, peraí que eu chego lá. Então, alimento, gente, caldo de mocotó, muito bom, esse caldo de ossos aí para a produção de colágeno. E aí, quando a gente fala de colágeno, a gente tem mais de um tipo, né, a gente tem vários tipos de colágeno, na verdade. O de pele ali, essa flacidez na pele, né? Que a gente tá conversando aqui especificamente nessa aula, é o colágeno tipo 1, né? Então, vai favorecer bastante. O frango ou outras carnes, né? Os ovos, as castanhas, né? As nuts em geral. As nuts, elas têm óleo, gente, mas elas têm proteína e elas têm bastante micronutrientes, elas são riquíssimas em micronutrientes, que é o que a gente precisa, né? Cobre, zinco, magnésio. Os feijões, as grão de bico, lentilha, ervilha, né? As leguminosas em geral. O alho, né? E as substâncias também de cores verdes escuras por conta do enxofre presente nesses alimentos. Os legumes coloridos, né, cenoura, beterraba, porque eles têm ali as vitaminas, né, A, D, E, K, eles têm vitaminas importantes também. E as frutas cítricas por conta da vitamina C, né, sem vitamina C e silício eu não tenho produção de colágeno. Então, gente, quando eu penso, por exemplo, num superalimento para melhorar essa produção de colágeno, eu penso bem especificamente naquele suco rejuvenescedor que a gente fez na aula 1. Então, o que eu queria falar pra vocês? Quando eu terminar a live de hoje, eu vou lá na caixinha dos meus stories, vou deixar lá a pergunta, principalmente se vocês tiverem alguma dúvida de suplemento, eu vou responder pra todo mundo hoje. Pode postar lá, pode tirar foto, pode me mandar, que eu vou responder pra vocês, né, o que eu souber, lógico. E vou colocar na sequência o suco rejuvenescedor daquela primeira aula, que eu mostrei pra vocês como fazer um suco para 30 dias seguidos, né, por 2 horas. Em 2 horas. Então eu gastei 2 horas para fazer 30 dias de suco.
Então ele entra a couve, a cenoura, a beterraba, o pepino. Essa é a base do suco para você. Então, mais uma vez eu vou lançar esse desafio para que você que quer melhorar a pele, cabelo e unha, usar o suco. Eu vou colocar na sequência para você lá nos meus stories, mas ele está no meu feed. É a primeira aula, né, do programa Saúde da Mulher 40 mais 745. E as quantidades estão certinhas lá. Aí essa é a base. O que eu faço com essa base desse suco, gente? Um dia eu coloco meia maçã, no outro dia eu coloco meia banana, no outro dia eu bato só ele mesmo e tomo, dependendo do meu apetite. E eu vou dando sabor a esse suco com outros alimentos que também são importantes, que tenham nutriente. Lógico que eu vou dar sabor com coisa boa, né? Um suco tão poderoso desse. E aí eu vou melhorando a qualidade da minha pele, do meu cabelo e da minha unha. Gente, façam isso por 30 dias. Até pra quem tem cabelo branco, eu lanço esse desafio pra vocês. Esse cabelo voltar a ter cor. Esse cabelo voltar a ter cor. Olha só o que eu tô falando, hein, gente? Eu não tô aqui falando doideira, não. Então prestem atenção. Até cabelo branco tem relação com carência nutricional, né? Estresse. Gente, fator de estresse é carência nutricional. Então, se eu estresse, eu tenho muito radical livre, eu não tenho nutrição para poder combater aquele radical livre, vai gerar cabelo branco, tá? Então, assim, também tá no processo de envelhecimento. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, que é possível rejuvenescer 10 anos ou mais tratando da sua alimentação, tratando do que você coloca pra dentro. Então, ter beleza também é ter saúde, tá bom? Então, isso é importante. Outra coisa que eu não posso terminar de falar aqui hoje sem responder pra vocês, a questão do colágeno hidrolisado. Gente, colágeno hidrolisado de marca boa, né? Marca idônea aí, que tenha também essas vitaminas, esses nutrientes na fórmula, vocês podem tomar. Tem vários estudos mostrando que isso é uma polêmica antiga do colágeno, porque eles falavam que a gente toma o colágeno hidrolisado, que nada mais é, na verdade, do que esses aminoácidos soltos, para que ele seja construído dentro da gente, volte a formar, né, as fibras colágenas ali, as fibras para poder ter essa produção aí de colágeno. E aí, por muito tempo, né, ficou essa briga falando que dava certo, que não dava certo. E o que eles perceberam? Que quanto mais você tem queda de colágeno, mais certo ele funciona. Então, por exemplo, se você der um colágeno hidrolisado para uma menina de 25 anos e para uma mulher de 50 anos, na mulher de 50 anos parece que esse colágeno ele tem uma resposta infinitamente melhor. E aí, gente, é meio que óbvio pra mim, né? Porque se uma menina de 25 anos tá cheia de colágeno, pra que eu vou dar colágeno pra ela? É mais fácil, ele vai virar cocô, porque o corpo dela tá produzindo, então ela não precisa ainda, entendeu? Agora, uma mulher de 50 anos, ela precisa desse colágeno, então o corpo dela vai ser inteligente, vai aproveitar aquele colágeno para poder diminuir a flacidez de pele. Então, os estudos parecem estar bem conclusivos aí nesse caminho de que sim, ele é eficaz. Fora isso, né, gente, a clínica é soberana. O que a gente observa na clínica é que pacientes realmente com 40 anos ou mais, elas tendem a ser bem favorecidas da utilização desse colágeno, tá? Claro que de boa marca. E aí, pensando nesses micronutrientes. Então, pensa comigo, se você usa o colágeno hidrolisado de uma boa marca, e você usa esse suco que eu passei a receitinha pra vocês, de cenoura, couve, beterraba e pepino, durante 30 dias, você vai gastar 2 horas do seu dia para produzir isso daí e você vai ficar muito mais rejuvenescida. Por fora, e pode ter certeza, gente, por dentro também, tá bom? Então, assim, eu falo aqui, né, que a nutrição funcional, ela é muito mais... por que eu me apaixonei pela nutrição funcional e que eu quero que você se apaixone também? Porque ela é muito mais sobre o que comer e não o que não comer. Então, primeiro você vai no caminho do que você não tá comendo. Ah, eu precisava comer uma maçã todos os dias e eu não tô comendo. Ah, eu preciso voltar a comer arroz com feijão, ou o feijão em especial, né? O feijão com algum outro tubérculo. E eu não tô comendo. Daquele momento que você começa a colocar esses alimentos na sua vida novamente, né? Ou pela primeira vez, enfim, a gente lida aqui com N pessoas, né? Diferentes.
você começa a perceber que começa a sobrar menos espaço para alimento porcaria, para alimento tranqueira, para alimento ultraprocessado. Então você começa a fazer essa balança aí na sua rotina, no seu dia a dia e sentindo isso na sua pele, no seu rejuvenescimento, né? Bom, meninas, e aí, gostaram da aula de hoje? Posso seguir as quartas-feiras com esses raciocínios que tá dando para vocês acompanharem? Gostei muito, né? Trouxe aqui, acho que eu trouxe tudo que eu queria realmente falar de relevante para vocês. Não deixem de ver o suco, tá? Rejuvenescedor, lá da aula 1, para que vocês possam colocar em prática. Manda aqui pra mim, gente, se vocês gostaram, se tá fácil de entender. E lembrem-se, principalmente pro pessoal, tem muita gente perguntando sobre consulta individual. Falo pra vocês, sei que às vezes a minha agenda tá apertada, às vezes o individual é mais oneroso mesmo, né? Até porque eu vou desprender aquelas horas ali todas para poder fazer o atendimento individual. Mas eu estou desenvolvendo um método para que eu possa trabalhar um grupo maior de pessoas de forma individual também, porque é anônimo, né? Uma pessoa não sabe que a outra tá comprando ali aquelas aulas, aquele método. E ele vai ter cardápio, ele vai ter guia de suplementação. Eu vou ajudar isso a cada uma de vocês individualmente. Então aguardem que vem muita coisa boa por aí. Obrigada, Flávia, pela resposta. Toda quarta-feira a gente tá aqui, gente, 7h45 da manhã. E as aulas têm ficado gravadas no feed. Vocês podem ir lá, podem comentar e podem partilhar com as outras mulheres lindas da vida de vocês. Um excelente mês de maio para nós, né? Um excelente mês de maio. A gente tem outra aula, daqui a pouquinho a gente tem uma live especial de maio, às 9 horas, com a doutora Luísa Cane. Ela que é ginecologista integrativa. Ela vai aqui conversar um pouquinho comigo sobre diagnósticos e condutas na fertilidade feminina. E eu espero que você possa voltar aqui para acompanhar a gente, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!